Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Hugo e eu ajudo advogados a terem êxito em suas ações em juizados especiais. Hoje eu preparei um tema muito bom, tá? A nível de aula mesmo, para a gente encerrar o ano com chave de ouro, tá? Hoje a gente vai ter um material denso, tá? Mas, assim, muito importante para a sua prática e que você, depois dessa aula aqui, você vai realmente compreender muito bem o tema. O que eu preparei hoje? É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados. Né? Como é que fica a desconsideração da personalidade jurídica nos juizados frente ao CPC de 2015? Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai tratar, né, se pode, se não pode, se cabe para desconsideração inversa, como é que tudo isso funciona. Né? Se você já deu uma lida na Lei 9.099, você já viu lá que a Lei 9.099 ela não admite a intervenção de terceiros nos juizados, tá? E aí ela faz uma ressalva. Ela admite o litisconsórcio. Deixar bem claro que o litisconsórcio, ele é admitido. E o que é o litisconsórcio? Você já sabe que ele não é uma hipótese de intervenção de terceiros, já que o mesmo artigo diz que a intervenção de terceiro não é admitida. O litisconsórcio, grosso modo, na prática, é quando você tem mais de uma pessoa no polo ativo ou mais de uma pessoa no polo passivo. Em resumo, se você tem mais de um autor, tem mais de um réu, você tem litisconsórcio, tá? Pluralidade de sujeitos no polo ativo ou no polo passivo da ação, se você quiser uma expressão mais rebuscada para determinar isso. Então, enfim, o litisconsórcio ele é admitido nos juizados, e isso me faz lembrar de um comentário recente em alguma das minhas postagens, de uma pessoa que falava: professor, ok, o litisconsórcio ele é admitido nos juizados especiais, mas não é recomendado, né? Já que no juizado a gente quer que o processo ele ande mais rápido, e no litisconsórcio você vai ter prazo em dobro para os litisconsortes, né, que tiverem advogados de escritórios de advocacia distintos, etc. e tal. Não. Duplo equívoco. Duplo equívoco porque, primeiro, que o prazo em dobro ele não ia atrasar tanto assim o seu processo na prática. Tá? A gente sabe que o processo fica muito mais tempo parado, esperando uma decisão do juiz, esperando um despacho, esperando um andamento no judiciário, do que esperando uma providência das partes. Isso já é mais do que evidente. E outra questão é que não há prazo em dobro para litisconsortes nos juizados especiais, em nenhuma hipótese. Tá? Isso está no enunciado 164 do FONAGE. Então, já anote aí esse detalhe para você. Não cabe o prazo em dobro para os litisconsortes nos juizados especiais. Tá? O enunciado 164 diz que o artigo 229 do CPC, que é exatamente o artigo que faz menção ao prazo em dobro, não se aplica ao sistema dos juizados especiais. Isso aí, você já fique atento, então, para não deixar. Perceba que é papel do advogado também fiscalizar o bom andamento do processo. Você pode, eventualmente, seu processo, eventualmente, pode cair na mão de um juiz que não tem tanta prática em juizados também, tá? E vai ser o seu momento de você fiscalizar, né, o cumprimento, né, das normas processuais. Então, você vai dizer, opa, peraí, não cabe prazo em dobro para os litisconsortes, se eventualmente o juiz escorregar e proceder dessa forma na sua ação. Mesma coisa, a gente tem enunciado também que faz menção ao equivalente, né, ao artigo equivalente no CPC de 73. Então, o enunciado 123 do FONAGE
também fala que o artigo 191 do CPC de 73, revogado, também não se aplica nos juizados. Tá? Então, você percebe que esse é um entendimento bem sólido de que o prazo em dobro nos juizados para litisconsortes, ele não se aplica. Mas, assim, litisconsórcio nos juizados é muito, muito comum, tá? Muito comum. Exemplos. Reajuste de mensalidade de plano de saúde, né? O prêmio do plano de saúde. Normalmente, a família inteira entra numa ação só. Tá? Numa ação só. Isso me faz lembrar até uma questão um tanto quanto polêmica, mas que tem solução já pelo STJ, que é, se a gente tem mais de um autor na mesma ação dos juizados, o teto, como é que eu estabeleço o valor da causa para fins de competência dos juizados especiais? O teto é de 40 salários mínimos mesmo, ou a gente multiplica pela quantidade de pessoas que está lá no polo ativo, né? E aí, a gente tem decisão lá no STJ que fala, né? Você multiplica o valor da alçada pela quantidade de autores na ação no litisconsórcio ativo facultativo, tá? Decisão do STJ, bem tranquila, mas eu vou fazer depois uma live sobre isso, tá? Mas isso foi uma pergunta que me fizeram também e eu já quero trazer para cá, né? Já que a gente está falando de litisconsórcio. Então, se você tem 2 autores, o valor o pedido, né, a soma dos pedidos naquela ação ali pode chegar a 80 salários mínimos, porque você multiplica pela quantidade de autores, tá? Isso está lá, decisão do STJ, não sou eu que estou dizendo aqui, não estou tirando isso da minha cabeça. Mas, enfim, exemplos de litisconsórcio nos juizados. Você tem o reajuste da mensalidade do plano de saúde, muito comum, isso... e normalmente a família inteira entra junto, né? Normalmente é um plano familiar, ou, enfim, um plano empresarial, mas que no fim das contas, né, tem lá a sua feição de plano familiar, e entra todo mundo junto, mesma ação, para questionar os índices de reajuste, enfim. E é muito comum, sobretudo, quando a ação não tem pedido de indenização por dano moral, tá? Essa é a base aí, normalmente. Por que isso? Por que normalmente, quando não tem pedido de indenização por dano moral? É o seguinte, não é infundado esse receio. O advogado, normalmente, quando tem pedido de indenização, ele divide, né? Cada autor vai propor uma ação separada. Porque não é incomum, não é difícil acontecer, do juiz, na hora de fixar a indenização no dano moral, ele vai fixar pelo processo, né? O juiz, na hora de fixar a indenização, ele tem um patamar, né, um valor que oscila ali entre o valor X e o valor Y, digamos, 5 e 10 mil reais, e aí, de acordo com o caso concreto, ele vai modulando para mais ou para menos, mas, às vezes, na pressa, o juiz estabelece um valor único ali a ser dividido pelas pessoas, e aí ele toma como base o patamar de uma pessoa só. Então, termina que, no fim das contas, é um valor, seria o valor praticado para uma pessoa, dividido, na verdade, na prática por 3, por exemplo, pela quantidade de pessoas que está ali no polo ativo daquela ação. Isso é comum acontecer, tá? Por quê? Porque na prática, assim, na pressa, o juiz vai pegar um modelo que está lá e está condenando o réu a pagar 8 mil reais, e no fim das contas, ele esquece de falar, exatamente, literalmente esquece de falar que é 8 mil para cada um. Então, ele sai ali, naquela mesma ação, o réu sai condenado a pagar 8 mil para 3 pessoas, quando deveria ser, 8 mil reais para ser dividido para 3 pessoas, quando deveria condenar 8 mil para cada uma daquelas pessoas. Isso é muito comum. Então, normalmente, quando não tem esse pedido de indenização, é muito comum que o advogado proponha a ação, todo mundo junto, vai ser muito mais rápido, bem mais tranquilo, e aí não tem grande problema. Outro benefício de você dividir as ações é justamente porque aí você pode ser que caia na mão de juízes diferentes, e aí você pode, eventualmente, ter uma chance maior de conseguir uma indenização num valor maior, pelo menos para uma das pessoas, tá? Essa é
esse também é um dos motivos pelos quais os advogados dividem as ações nesse caso. Mas se não tem pedido de indenização por dano moral, normalmente, mesma ação para todo mundo, é bem mais rápido, bem mais tranquilo. Tá? Outro exemplo é a inscrição indevida no cadastro dos maus pagadores. Né? Normalmente, essa ação aí ela tem um litisconsórcio passivo. Né? Por quê? Tem duas obrigações aí normalmente. Né? São dois fatos que geram a indenização por dano moral, por exemplo, nesse caso. Tanto a inscrição indevida em si, que aí a responsabilidade é do suposto credor, quanto a falta de notificação. Perceba que o órgão que mantém o cadastro, o SPC, o Serasa, enfim, eles têm a obrigação de notificar o suposto devedor sempre que o suposto credor vai registrar o nome dele lá no rol dos inadimplentes. Tá? Para que isso? Para que a parte tenha, para que a pessoa tenha condição de tomar ciência daquele débito, às vezes simplesmente a pessoa esqueceu, e aí pagar e não ter todo esse empecilho na sua vida, né? Afinal, para depois retirar aquele débito ali, normalmente a pessoa sabe que está devendo, enfim, mas às vezes simplesmente a pessoa esqueceu, foi uma conta, enfim. É dever de boa-fé, dever de informação também previsto lá no CDC, né, de que, está devendo, você deve cobrar a pessoa, informar que está devendo, e só então você. Fato é que a obrigação de notificar é do órgão que mantém o cadastro, né, do arquivista, e não do suposto credor. Então, nesses casos em que há a negativação indevida, a inscrição indevida no rol dos maus pagadores, você tem uma mesma ação, é muito comum acontecer, proposta contra o suposto credor e contra o órgão que é responsável pelo cadastro. Tá? Outro exemplo muito comum é o vício do produto não sanado no prazo legal. O vício do produto não sanado no prazo legal também é um exemplo clássico de litisconsórcio nos juizados especiais. Né? É uma questão de direito do consumidor, normalmente o valor da causa, né, abaixo de 40 salários mínimos, então vai cair no juizado especial cível, é muito, muito, muito provável. Tá? Então, se você tem um produto, né, ele deu defeito, ele apresentou um vício no prazo de garantia, e aí você leva ele para assistência técnica e simplesmente passam lá mais de 30 dias e você não tem nem resposta, você não tem nem um diagnóstico, você não tem nada, né? E às vezes até tem, às vezes, mas faltou peça, é tal coisa, mas a gente não tem a peça aqui, enfim. Numa hipótese ou na outra, realmente você vai ter aí o direito a exigir o dinheiro de volta, a substituição do produto ou o abatimento proporcional do preço. Isso está lá no CDC, né? É muito comum. Só que aí, normalmente, você tem no polo passivo da ação, né, se nada aconteceu extrajudicialmente, se você não conseguiu resolver ali, e normalmente esse é o caso, você vai ter na ação o comerciante, o fabricante e a assistência técnica. Tá? É muito comum que você tenha essa situação aí, né? Os três no polo passivo da demanda. Muito comum. Né? Até porque é difícil você saber, poxa, será que faltou peça mesmo? Será que a assistência técnica está sendo 100% transparente nessa questão aqui? Então, você não sabe exatamente de quem é a responsabilidade nesse caso, então você vai propor a ação contra os três, o comerciante, o fabricante e a assistência técnica. Exemplo muito, muito comum de litisconsórcio passivo nos juizados. Agora, sobre isso, eu tenho uma observação, eu vejo isso com frequência, que muitos advogados não se atentam a essa questão. Na verdade, na grande maioria dos processos que eu já peguei na turma recursal, enfim, se você
já conhece a minha história, você sabe, eu fui assessor de juiz em turma recursal por 10 anos, e era muito comum eu ver, eu não lembro de ter visto nenhum processo que exigiu a aplicação imediata do artigo 18, parágrafo 1º do CDC. O que acontece? Né? O artigo 18, parágrafo 1º do CDC é aquele que estabelece lá o prazo de 30 dias para que o vício do produto seja sanado, ou então o consumidor tem o direito de exigir o dinheiro de volta, a substituição do produto, ou abatimento proporcional do preço. Mas isso é para um produto comum. Para bens essenciais, o consumidor pode exigir uma dessas 3 hipóteses de imediato. Eu não vejo ninguém pedir isso. Não faz sentido. Como é que você tem, por exemplo, uma geladeira e você vai ficar esperando 30 dias, né, até que consertem seu refrigerador? Não é possível isso, não é admissível. Então, existe, né, essa hipótese, isso está lá no artigo 18 do CDC. Alisson, ele fala, importante analisar se o litisconsórcio passivo será o mais viável no caso concreto. Poderá fazer o processo se estender mais. Alisson, nesses exemplos que eu dei aqui, é tranquilo, viu? Nesses exemplos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, vício do produto, não sanado no prazo legal, ou aquele lá do reajuste do plano de saúde, normalmente isso não traz qualquer entrave, não traz qualquer obstáculo ao andamento do processo, não. Logicamente, né, o litisconsórcio multitudinário, aquele, né, que tem uma multidão, né, em um dos polos, esse não é nem possível de tramitar nos juizados, tá? Nem se admite normalmente. Então, vamos lá, para dar o exemplo aqui, né, do vício do produto, suponhamos que você comprou um aparelho de celular, né, e lá para as tantas ele deu defeito. E aí você leva para assistência técnica, passam 15, 20, 30 dias sem retorno, sem nenhuma justificativa, inclusive, né, sem diagnóstico, olha, foi isso, foi aquilo. E aí, né, você vai propor a ação. Um aparelho de telefone celular, hoje, um smartphone, enfim, que seja um telefone simples, você não acha que é um produto essencial, não? Você não acha, não? A gente fala assim, né? A gente vê nas ações o pessoal até falar que é um produto essencial e tal, mas a pessoa não tem grande firmeza para afirmar isso com segurança. Vou te dar uma dica. Vai lá na lei de greve. Vai lá na lei de greve. É a lei 7.783. Tá? Vai nessa lei e aí você vai lá. Você vai ver no artigo 10, inciso 7º dessa lei, da lei de greve. E você vai ver lá que telecomunicações são vistas, são consideradas serviço essencial, lá na lei de greve. E aí eu te pergunto, se a telecomunicação é serviço essencial, você não acha que um aparelho de telecomunicação ele é um produto essencial? Não faz sentido você concluir isso? Né? Então você tem uma lei, é uma lei antiga, tá? A lei de greve é bem antiga. Né? Desde lá já considerava que telecomunicação é serviço essencial. Logo, um aparelho de telecomunicação também é um produto essencial. Faz sentido concluir isso, né? Mas por que você não bota isso nas suas ações? Eu não vejo isso, nunca vi, né, alguém fazer esse raciocínio. Né? E ele encaixa tão bem, né? Assim, você pode falar, é muito simples, né? Parece até notório, mas se você coloca um fundamento legal, né? Um fundamento com base na lei de que aquele produto é essencial, como é que fica mais forte a sua petição, né? Então, veja que no fim das contas tudo é questão de argumentos, de fundamentação, né? Então,
né, numa situação dessa, né, você deve, inclusive assim, o consumidor, né, ele não sabe muito bem disso. Então, a pessoa, quando procurar você, o cliente, quando procurar você, ele já vai ter colocado o aparelho na assistência técnica, e aí ele vai se cansar, né, de esperar, e aí ele vai procurar um advogado. Normalmente é isso que acontece. Mas ele não tinha nem a obrigação de esperar os 30 dias. Percebe? Vai lá no CDC, e aí você vai ter vai chegar nessa conclusão de que não é necessário esperar um produto essencial, você pode exigir de imediato o cumprimento lá do artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Ok? Tá, e se você, enfim, digamos que você acha que um aparelho de telefone não é um produto essencial. Uma geladeira é, né? Então, usa isso, né? Usa isso nas suas petições aí, tá? Como é que você vai falar? Excelência, a parte não tinha nem a obrigação de aguardar os 30 dias, mas ela aguardou os 30 dias com a esperança de que o vício fosse sanado, e o vício até hoje não foi sanado. Olha só como você põe lá que é um produto essencial, que a lei admite que a parte exija imediatamente a substituição do produto, ou a devolução do valor pago, ou o abatimento proporcional do preço. Mas ela não tinha obrigação de aguardar, ela esperou, e ainda assim ela está até hoje sem resposta da assistência técnica, do fornecedor, do comerciante, enfim. Você acha que não vai ficar muito mais embasada, né? É muito mais firme o seu pedido de indenização por dano moral? Óbvio que vai, né? Seu cliente ficou privado indevidamente por um período excessivo de um produto essencial. Então, quando você for agora redigir sua petição, capricha aí nesse argumento, tá? Então tá, né? A gente falou aqui de litisconsórcio, que não é nem o objeto ainda dessa aula, mas antes da gente entrar aqui na desconsideração da personalidade jurídica, só um adendo, tá? A nomeação à autoria, que era considerada pelo CPC de 73 uma intervenção de terceiro, hoje não é mais. Hoje não é mais intervenção de terceiro, e ela pode caber nos juizados, tá? Por quê? Porque hoje é o seguinte, hoje se o réu ele se diz ilegítimo, né, e pelas circunstâncias ele tem condição de saber quem é que ele entende legítimo, ele tem a obrigação de apontar quem é que ele entende legítimo. Então, não basta que o réu ele se diga ilegítimo. Ele tem que, na mesma petição, na contestação, ele dizer, olha, inclusive a parte legítima é fulano, né? Esse procedimento aí não é considerado intervenção de terceiro, né? Isso deve vir na contestação, né? É obrigação do réu e é admitido nos juizados, tá? Não confunda, porque antes, né, essa situação em que a parte se diz ilegítima e aponta a outra pessoa, isso aí seria considerado nomeação à autoria e seria uma intervenção de terceiro, o que no CPC de 2015 não é mais e, portanto, admite-se no juizado. Mas vamos lá. E aí a gente tem no CPC, então, as hipóteses lá de intervenção de terceiro. E aí são as hipóteses que, teoricamente, não cabem no juizado. Então, você tem lá denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, tem a celeuma. Você sabe que eu não ia trazer você aqui se eu não tivesse uma polêmica para trazer na aula para você. É o seguinte, a Lei 9.099, artigo 10, fala o quê? Não se admite a intervenção de terceiro nos juizados. Vem o CPC de 2015 e coloca lá incidente de desconsideração da personalidade jurídica como hipótese de intervenção de terceiro. E vai lá no artigo 1062
e fala: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se no juizado especial. E aí? E aí, como é que fica? Né? Então, a polêmica é essa. Cabe? Não cabe? O que é que acontece? Mas primeiro, antes de desatar esse nó aí da polêmica, né? Lei 9.099, CPC, é compatível, não é compatível? O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Muita gente confunde isso, tá? Muita gente confunde mesmo. Muito. A desconsideração da personalidade jurídica, ela acontece quando ela é a responsabilização patrimonial do sócio ou do empresário individual por uma obrigação que é da empresa, que é da pessoa jurídica, tá? A desconsideração da personalidade jurídica, então, ela quebra essa barreira, né, de proteção, né, de que não há confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, né? E aí você vai alcançar o bem jurídico, né? Os bens do sócio ou do empresário individual, se for o caso, numa situação em que quem tem a obrigação de fato é a pessoa jurídica, tá? Grosso modo, é isso aí. Mas as pessoas confundem a desconsideração da personalidade jurídica com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O GUI tem diferença? Como assim? Para mim é a mesma coisa. Não, existe a desconsideração da personalidade jurídica sem o incidente, inclusive previsto no CPC, inclusive muito comum, né? Aliás, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é novidade do CPC de 2015, mas a desconsideração, ela já acontecia, mesmo antes do CPC, no juizado, nos outros ramos do judiciário, já acontecia, né? Então, perceba que o incidente é o procedimento lá previsto no artigo 133 até 137 do CPC, né? A desconsideração, ela não tinha um procedimento previsto na lei, né? O CPC de 2015 foi quem estabeleceu o procedimento. Então, hoje você tem, né, o procedimento que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e ele tem lugar em algumas hipóteses, em algumas situações em que você quer desconsiderar a personalidade jurídica, mas ele não é obrigatório em 100% dos casos, não, tá? Inclusive, a gente vai alcançar aí a polêmica de se o incidente cabe ou não nos juizados especiais, tá? Sim, mas, Hugo, quando é que cabe a desconsideração da personalidade jurídica? Como é que isso funciona? Quais são as hipóteses? A desconsideração, quer dizer, a responsabilidade do sócio ou do empresário individual por uma obrigação da pessoa jurídica, da empresa, você vai encontrar isso aí bem explicado, tá? Nos artigos 28, no artigo 28 do CDC e no artigo 50 do Código Civil. Vai estar lá muitas hipóteses: abuso de direito, violação dos estatutos, em estado de insolvência, quer dizer, má administração da pessoa jurídica que resulte em falência, estado de insolvência, enfim, infinitas hipóteses lá, né? Mas juizado, normalmente a gente vai estar tratando aqui de direito do consumidor, né? E aí é a teoria menor. Ou seja, na prática, sempre que você não conseguir satisfazer o crédito através dos bens da empresa, você vai poder alcançar os bens do sócio. É basicamente isso aí. Na prática, se é uma relação de consumo, é isso. Você tentou penhorar, não conseguiu, não encontrou bens da empresa, a empresa até já não existe. Se você tiver condição de identificar os sócios, você vai poder requerer a desconsideração da personalidade jurídica nesse caso. Então, assim, a importância é óbvia, né?
da desconsideração da personalidade jurídica é justamente, olha, para evitar o calote. Se você tem uma situação em que você já tentou buscar bens, né, você já tem uma sentença favorável, né, a empresa, a pessoa jurídica já foi condenada, já transitou em julgado, e aí você vai lá executar a sentença e você não encontra bens. Você tem essa saída, né? Você vai alcançar, você vai buscar alcançar os bens dos sócios. Tá? Essa é a importância, né? Enfim, não tem nem como, eu nem preciso gastar tempo explicando para você aqui como é que isso, né, pode ser importante para você em casos muito específicos, né? Normalmente, assim, né, empresas pequenas, você vai lá, você, de repente, a empresa já sumiu, já não tem bens e tal, e você vai buscar os bens do sócio. Então, assim, a grande sacada aqui é que a gente tem a Lei 9.099 de 1995 dizendo que não cabe nenhuma intervenção de terceiro nos juizados. E veio o CPC de 2015. Aliás, o CPC de 2015, ele menciona em diversos artigos os juizados, né? Coisa que não acontecia no CPC de 73. E aí veio o CPC de 2015 e disse abertamente, olha, né, para requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Em determinados casos, você deve proceder aqui, né, você deve seguir aqui esse procedimento, o procedimento do incidente, e isso se aplica nos juizados. E aí você fica meio perdido, né? Primeiro que está lá bem claro que o incidente é uma intervenção de terceiro. Né? Enfim, mas fato é que cabe, né? A desconsideração da personalidade jurídica, ela cabe nos juizados e isso não tem nenhuma polêmica, nenhuma questão sobre isso. Mas lembre que eu falei para você que muita gente confunde a desconsideração com o incidente de desconsideração. São coisas diferentes, muito intimamente ligadas, mas são coisas diferentes, são institutos diferentes. Então, perceba que a polêmica reside em o procedimento, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele cabe nos juizados? Essa aí é a polêmica, esse é o núcleo da nossa discussão aqui. Porque veja que a desconsideração em si, ela é admitida até pelo FONAGE. Mas vamos lá, a gente tem um enunciado do FONAGE que admite que a desconsideração da personalidade jurídica tem espaço no juizado, sim, sem nenhum problema. A grande discussão é se o incidente, ele cabe. Porque, qual é a grande questão? O próprio CPC, ele fala que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é desnecessário se a desconsideração for requerida na petição inicial. Na prática, você, advogado, vai incluir no polo passivo da ação já a empresa, a pessoa jurídica e os sócios, né? Ou o empresário individual, se for o caso. Tá? Já lá na petição inicial, já lá na qualificação, você já vai colocar todo mundo e vai, na fundamentação, dizer por que é que o sócio está junto com a empresa. Né? Por quê? Agora, logicamente, né, isso não recomendo que você faça isso em qualquer ação. Para garantir, eu já vou colocar o sócio. Isso sim vai atrasar a sua ação, até porque você não vai ter, né, a depender do caso, você não vai ter lá lastro para poder defender a desconsideração já do início. Né? Já do início. Então, assim, é bom que você requeira a desconsideração já no início, se você já souber que a empresa, que a pessoa jurídica não tem condição de pagar, que ela já está insolvente, você pode, né? Então, assim, a empresa está em recuperação judicial, você já pode pensar aí nessa hipótese. De repente, se você apresentar esse pleito, pode ser que você tenha êxito. Mas a empresa está funcionando normalmente, você não vai, né, o juiz não vai admitir já de início, em regra não vai, que você inclua os sócios, tá? Então, assim, se você já tem evidências de que
a empresa não tem condição de pagar, faz muito sentido, né, que você demonstre, que você fundamente por que é que você está incluindo e você já inclua os sócios, tá? Mas não é essa a situação, né? Normalmente não é essa a regra, não é isso que acontece em suas ações via de regra, né? Então, assim, se lá na frente... E por que é tão bom aí, no caso, que você já tenha isso do início? Porque você não vai precisar do incidente. Você só vai precisar dessa... você só vai ter essa questão aí de que, ó, eu já estou requerendo aqui desde o início, então o incidente de desconsideração, ele é desnecessário, tá? Você não tem necessidade disso. Você não precisa dele. E é o que diz exatamente o CPC. Se você requer a desconsideração na petição inicial, tranquilo, você não precisa instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Mas o normal é, chegou na execução, você não encontra bens da empresa para penhorar. Aí você vai precisar, seguindo os preceitos do CPC, você vai precisar instaurar o incidente. A grande questão é que há quem defenda que o incidente não é compatível com o rito dos juizados. Você vai encontrar quem defenda, na minha percepção, está muito claro que o incidente ele deve ser admitido nos juizados, porque é a letra do CPC. O CPC não diz que a desconsideração da personalidade jurídica cabe nos juizados. Ela fala que o incidente de desconsideração, previsto lá no artigo 133, 137 do próprio CPC, é aplicável nos juizados. Então, assim, para mim está muito claro, né? Artigo 1062 do CPC, muito claro, fala que o incidente ele é aplicável nos juizados. Mas tem quem não admita isso, né? Aliás, o CPC, ele sempre encontra essas barreiras para ser aplicado nos juizados, né? Assim, mesmo disposições claramente aplicáveis nos juizados, tem uma certa resistência dos magistrados na hora de aplicar, né? Então, assim, a gente tem um enunciado, o enunciado 7, lá do TJRJ, do Rio de Janeiro, portanto, que fala que a desconsideração da personalidade jurídica é processada nos mesmos autos, sem a suspensão do processo ou formação de incidente, facultando ao juízo o deferimento das medidas necessárias a garantir a efetividade da execução, como, por exemplo, o arresto e outras tutelas provisórias de urgência cautelares aplicáveis ao caso concreto. Então, quer dizer, por outras palavras, no Rio de Janeiro não se admite a instauração do incidente. Porque o que é o incidente? O incidente, ele é processado em autos apartados, ele suspende o processo e resulta, logicamente, na citação dos sócios, né, para que se defendam no incidente. Porque antes, sem a regulamentação, né, sem um procedimento previsto na lei para desconsideração, às vezes o sócio só descobria que estava sendo responsabilizado quando ele tinha seus bens penhorados, ele não era citado, ele não sabia de nada e, de repente, ele tinha uma conta bloqueada, né? Então, o incidente, ele traz todos esses passos aí, né, justamente para estabelecer um procedimento padrão para que você proceda, para que você tenha, de fato, um devido processo legal, para que os bens do sócio sejam afetados mediante o devido processo legal, tá? Mas aí você vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro, não se admite a instauração do incidente, mesmo com o artigo 1062 tão claro, estabelecendo dessa forma, tá? Falam que não é compatível com o rito, mas, olha, é
expressa a previsão no CPC, tá? Não é uma coisa assim, pode caber, né, de um modo X ou Y, o juiz tem a faculdade, se admite ou não. Não é assim que tá. Lá tá muito claro, direto, uma expressão assim, de uma clareza solar. O incidente cabe nos juizados especiais. Tá? Inclusive, no que diz respeito aí à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tá? Isso também, quando você lê, né, os dispositivos do CPC, né, o do 133 a 137, você vê que nas duas hipóteses, a direta e a inversa, são cabíveis nos juizados. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um ano novo de muitas realizações, muitas conquistas para todo mundo. Janeiro, a gente vai começar com programação firme, completa. Vem aí um evento novo, muito diferente de todos os outros que eu já fiz, tá? Vai ser assim uma semana de muita novidade. Eu vou anunciar com antecedência para vocês, tá? Mas já fiquem atentos aí, já fiquem atentos que vocês vão receber o convite aí para um evento muito bacana de prática em juizados, tá? Completamente gratuito para vocês se atualizarem aí, para já começarem um ano forte, tá? A gente sabe que 2021 vai ser um ano de muitas, né, de muita produção do judiciário, né? A gente sabe que a gente teve algumas dificuldades, né? Enfim, de adaptação à audiência por videoconferência, sessão da turma recursal por videoconferência, mas a gente sabe que 2021 a coisa vai voltar aí num ritmo apertado, né? E se você está em algum estado aí que teve algum represamento de processos, pode ter certeza que a coisa aí vai andar muito mais acelerada aí nos próximos meses, tá? E aí é por isso que eu quero começar já o ano forte com vocês. Aí a gente vai ter aí uma programação intensiva, tá? Para preparar vocês para o ano que está chegando, um ano que vai ser um ano aí de muita produtividade. Tá bom? Agradeço a companhia de vocês. Esse foi um ano de muito desafio para mim, de muito crescimento também, tá? A companhia de vocês foi fundamental. Grande abraço, amigos. Um Réveillon aí de muita reflexão, tá? E de alegrias para você. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.